Avaliação de modelos termodinâmicos para estimativa de densidade de triglicerídeos presentes em óleos vegetais. Trabalho desenvolvido pelo discente Davi Natan Pinheiro Nascimento e orientado pelo professor Natan Sombra Evangelista. O biodiesel é um combustível alternativo que pode ser utilizado como substituto total ou parcial do óleo diesel mineral. Nos últimos anos, vem ganhando destaque pelo fato de ser renovável, biodegradável, livre de enxofre e de compostos aromáticos, além de provocar baixa emissão de gases poluentes do efeito estufa. É produzido por uma reação química, chamada de transesterificação, entre um álcool de cadeia curta e triglicerídeos presentes em óleos vegetais, como os de milho, azeitona e girassol. A base para o projeto de qualquer processo de manufatura do biodiesel é um conjunto de propriedades físico-químicas dos compostos presentes ao longo da cadeia produtiva. Dentre as propriedades mais importantes, destaca-se a densidade, sendo seu conhecimento fundamental para a determinação das vazões mássicas a serem utilizadas na resolução de balanços materiais e energéticos, os quais são cruciais para o projeto de equipamentos presentes na cadeia produtiva do biodiesel. Embora a literatura apresente dados experimentais para esta propriedade, os valores disponíveis não suprem toda a necessidade para fins de simulação, uma vez que eles abrangem apenas algumas substâncias e condições restritas de temperatura e de pressão. Somados, estes fatos apontam a necessidade de se conhecer modelos confiáveis capazes de estimar a densidade de triglicerídeos em diferentes condições operacionais. Sendo assim, este trabalho teve por objetivo realizar comparações entre modelos de contribuição de grupos e dados experimentais para determinar o modelo mais adequado para estimar a densidade de triglicerídeos. Primeiramente, buscou-se por valores experimentais de densidade de triglicerídeos. Os dados foram obtidos do banco de dados do NIST. De forma complementar, também foram coletados valores experimentais de artigos científicos. Os dados coletados foram armazenados em um novo banco de dados, desenvolvido com os softwares Microsoft Access e Microsoft Excel. Foram analisados dados de 12 triglicerídeos, totalizando 150 dados experimentais de densidade em uma faixa de temperatura de 278 Kelvin a 573,15 Kelvin. Após a montagem do banco de dados, 6 modelos de contribuição de grupos foram selecionados. A ferramenta Octopus 2.0, que é uma biblioteca de funções do Microsoft Excel, foi utilizada para o cadastro dos triglicerídeos, fragmentação das estruturas moleculares e aplicação dos métodos para os cálculos de densidade. Fez-se então uma comparação estatística entre os dados utilizando o parâmetro desvio relativo médio absoluto, que permite avaliar os níveis de exatidão retornados pelos modelos. Com os valores encontrados, é possível observar que para todo o banco de dados, o método de Zong é o que apresenta o menor valor de desvio relativo médio absoluto, 0,65%. Uma possível explicação para tal resultado é o fato de que, diferentemente dos demais, este modelo foi desenvolvido especificamente para estimar as propriedades físicas de gorduras e óleos vegetais comumente utilizados na modelagem do processo de produção do biodiesel, sendo baseado em fragmentos de triglicerídeos. Um ponto a ser considerado é que alguns dos triglicerídeos presentes no banco de dados experimentais apresentam insaturações em suas ramificações. Como os métodos de contribuição de grupos levam em consideração as forças intermoleculares, que estão diretamente relacionadas com a natureza de ligação entre os átomos, é razoável levantar a hipótese de que há certa diferença de exatidão para um mesmo método aplicado a moléculas com e moléculas sem insaturações. Com os valores obtidos por esta comparação, é possível afirmar que os dados corroboram a hipótese levantada, havendo diferenças notáveis entre os valores de desvios relativos médios absolutos para um mesmo método. Realizando uma comparação gráfica para o triglicerídeo trielaidina, por exemplo, é possível ter uma melhor visualização do comportamento de cada um dos modelos. É importante esclarecer que houve a atenção de utilizar o intervalo de temperatura no qual o triglicerídeo se apresenta no estado líquido. Tal cuidado é de extrema importância, pois os métodos utilizados são válidos apenas para cálculos de densidade de líquidos. Os modelos apresentam algumas características em comum. Nota-se que, quanto mais próximos à temperatura de fusão, mais convergentes são seus valores, e quanto mais próximos à temperatura de ebulição, mais divergentes são seus valores.
Ao final das análises, por apresentar maior exatidão em todas as comparações realizadas, conclui-se que o modelo de Zong é o mais adequado para estimar densidade de triglicerídeos.